Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso processo que a gente começou lá em Cálculo 1, alguns videozinhos com algumas resoluções das atividades. Esse é o nosso vídeo referente à atividade 1 de Cálculo Diferencial Integral 2, ok pessoal? Então, apresento aqui dois exercícios que envolvem a parte de domínio de uma função, derivadas parciais e, no caso, o valor da função. Então, nesse caso aqui, nessa função, a gente tem f de x igual a uma função racional com o numerador ln de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e denominador x menos 2. Então, eu quero saber o domínio dessa função. Então, o que vai acontecer? Você vai pensar da seguinte forma. Eu quero saber o domínio, então tem que analisar se a função possui alguma restrição agora para R2, ou seja, para x e para y. Então, como é que eu vou encontrar? Então, vou analisar a função. Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma função racional, então sempre uma função racional, o problema maior vai ser aqui no denominador. Então, aqui no denominador eu não posso ter alguma coisa igual a zero. Então, nesse caso, o x menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Então, acontece que no meu denominador tem que ter isso aqui. Isso aqui implica o que para mim? Implica que x tem que ser diferente de 2. Menos 2, passou para cá 2. Então, essa é a primeira restrição que a gente encontrou. Reparem que para y a gente não tem nenhuma restrição aqui embaixo. Agora a gente tem que analisar a parte de cima. Existe alguma restrição, no caso para essa função ln desse valor aqui? Notem que a função ln, ela está definida dessa forma aqui, ó. Ela vem lá aqui para cá, y negativo, e vai embora. Ou seja, ela não está definida para valores onde x, que é x e y, onde x é menor do que zero. Ok? Então, ou melhor, x menor ou igual que zero. Então, o que acontece? Essa ln aqui, esses valores, aqui eu tenho que ter o quê? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior que zero. Ok? Por quê? Aqui dentro, aqui é a função ln de x. Eu não posso ter valores negativos e nem igual a zero. Então aqui tem que ser maior do que zero. Então o que acontece? Se eu jogar tudo para o lado de lá, maior que x ao quadrado mais y ao quadrado. Dessa forma aqui não ficou legal. Então a gente coloca x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui nesse caso é menor do que 4. Então aqui é uma segunda restrição. Então aqui eu tenho uma restrição para o denominador e essa aqui é uma restrição para o denominador. Então como é que eu vou definir o domínio dessa função? Eu vou definir o domínio da seguinte forma. Então d de f é igual, eu posso definir assim, x e y, tal que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4 e x diferente de 2. Então, esse aqui vai ser o domínio dessa função, beleza? Então, é assim que a gente calcula o domínio de uma função. Então, agora, indo para o nosso segundo exercício, a gente tem aqui uma função e a gente tem as alternativas. Então, a gente vai ter que analisar cada uma das alternativas. Então, aqui está dizendo que o domínio dessa minha f, ela é, no caso, o R2, todo o R2. Então, não existe nenhuma restrição aqui. Isso, de fato, é verdade? Isso que a gente vai analisar. Para esse fator aqui, de fato, não tem nenhuma restrição. Eu consigo pegar qualquer valor real para x e elevar ao quadrado e qualquer valor real para y e elevar ao cubo. Aqui também não. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer valor real e multiplicar por 2. Ele vai continuar sendo um número real. Já com relação ao ln de y, a gente recai lá no que a gente viu na anterior. Ó. O ln está definido assim, ó, para valores onde quem está aqui dentro tem que ser positivo. Então, nesse caso, eu não posso usar valores negativos aqui dentro.
Então, se eu não posso usar valores negativos, eu não posso dizer que o domínio é todo R2. Então, nesse caso, essa afirmativa aqui está equivocada, está errada. F de 1 é igual a 4. Como é que eu descubro o F de 1? O F de 1 basta eu pegar. Aqui eu sei que é um par ordenado, que é x e aqui é y. Então, pego a minha função e substituo. Onde tem x, substituo por 1, e onde tem y, eu substituo por 1. Então, a f de 1 vai ser 1 ao quadrado, 1 ao cubo, multiplicando, mais 2 vezes 1, mais ln de 1. 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2 e ln de 1 é 0. Então, aqui eu tenho o quê? 2 mais 1 é 3. Então, a f de 1 é igual a 3. A afirmativa está dizendo que f de 1 é igual a 4. Errado. Então, aqui também, essa questão está equivocada. Ou melhor, essa afirmativa que está equivocada. Aí agora eu já entro no conceito de derivadas parciais. Aqui é a derivada da sua função com relação a x. Esse índice quer dizer por qual variável você está derivando. Com relação a qual variável você está derivando. Então aqui nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada disso aqui tudo com relação a x. Então o que não for x vai ser considerado constante. Então a gente vai utilizar as regras lá de cálculo 1 para resolver. Então quem que vai ser a f de x de xy? Então eu vou pegar esse termo. Lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou derivar cada uma. E depois eu vou fazer... Então qual que é a derivada de x ao quadrado y ao cubo quando x é a minha variável? Y ao cubo é uma constante. Então eu não mexo com ela vai para fora. Então é uma constante vezes a função. A função é a derivada. Então vai ser y ao cubo vezes vou colocar assim, a derivada dessa função aqui. E lá eu vou ter mais constante para fora vezes a derivada dessa função aqui. ln de y, como eu estou derivando com relação a x, ela é uma constante sozinha, não tem nenhuma função junto com ela. Então vai ser a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Então aqui eu tenho x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então vai ser 2xy ao cubo. Mais a derivada de x é 1. Então é 2 vezes 1 é 2. Opa, beleza. Ó, f de xy é igual a 2xy ao cubo mais 2. Ok, essa aqui está certa. Quem que vai ser a f de y de xy? Vou pegar a minha função lá. Mesma coisa, derivada da soma é a soma das derivadas. Então vou derivar cada uma. Então vou derivar esse termo x ao quadrado y ao cubo com relação a y. X ao quadrado é uma constante, eu jogo para fora, derivo com relação a... derivo só o y ao cubo. Depois eu pego o 2x, ó, o 2x, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O 2x ele é uma constante, não é uma função vezes uma constante, é uma constante. Então a derivada de uma constante é zero. E ln de y é uma função, então vai ser ln de y, a derivada de ln de y. Então aqui eu vou ter x ao quadrado, que é a constante, e a derivada de y ao cubo. Y ao cubo é o que? A derivada é 3y ao quadrado, x ao quadrado, multipliquei a constante, mais a derivada do ln de y. A derivada do ln de y, só para constar, é 1 sobre y. Então aí aqui eu vou olhar agora. Ó, aqui, como eu posso comutar, aqui vai ficar que é 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 1 sobre y, para ficar igual à afirmativa. Então, ó, eu tenho que a derivada parcial com relação a y é igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado mais 1 sobre y, que é exatamente o que está sendo descrito aqui. Então, essa também está correta. Então, das 4 afirmativas, apenas a 3 e a 4 estão corretas, beleza? Esses foram os exercícios da atividade 1. Até a próxima!